Um ano da morte de Renato. Lívia, doutor, que era um amigo, qual é o sentimento que fica? É, a gente, com o andar das investigações, a gente vê que as coisas estão se resolvendo, mas ainda existem muitas dúvidas no caso, assim. É difícil falar que sentimento existe hoje, como está, né? Porque a gente vem num ano, posso falar, exaustos, né? Uhum. A gente está nisso, nessas questões, junto com a polícia, com as investigações, e mesmo assim, a gente vê que o caso está muito aberto, né? E a gente não imaginávamos que eram tantas pessoas envolvidas, que podem vir a ser mais pessoas, porque a polícia não descarta isso, né? Há um mês atrás teve mais busca e apreensão, então eles estão investigando, ou, por exemplo, o celular não foi devolvido, existem documentos aí que eles ainda estão apurando, que pode vir mais coisa. Como a polícia também não pode falar muita coisa para nós, a gente não sabe, né, o que exatamente. Só que o caso está parcialmente resolvido, parcialmente porque eles já conseguiram elucidar essa parte da execução, né? Mas dos mandantes, de quem está atrás, eu ainda acredito, pelo andar das investigações, que tem muita coisa. Então, assim, como nós estamos de certa forma aliviados, nós estamos um pouco mais tranquilos, mas ainda muito surpresos, né? Ninguém imaginava que eram policiais de cargos de confiança, né? Policiais da Rotam, que as pessoas que poderiam estar nos protegendo fazem parte do crime. A gente não tinha ideia da quantidade de pessoas, a gente não tinha ideia de nada. Nós fomos pegos de surpresa a cada andar da investigação. Quando veio à tona que foram policiais, nós ficamos muito mal, assim, em saber. Veio até os questionamentos, assim, sobre os policiais, assim, porque quando aconteceu o caso, apareceu polícia de tudo quanto é lugar. Os nossos questionamentos será que eram as mesmas pessoas? Será que quem executou estava ali também, junto da família? Esse foi um dos questionamentos que eu até fiz para o delegado. O delegado falou assim: não sabemos, não seria de surpreender, porque esse pessoal que às vezes que executa, eles ficam ali para terminar o serviço. Não que tenha a ver, tá? Não estou falando que eram os mesmos, mas é tudo muito sórdido. Ao mesmo tempo que tem essa sensação de alívio, fica um sentimento de indefinição, assim, de ansiedade para que tudo isso seja esclarecido? A coisa é mais difícil para quem era muito ligado a ele e as próprias filhas, né, que eram ligadas ali diariamente e também, porque, como diz um velho ditado, a gente diz que amigos a gente conta com os dedos de uma das mãos. E eu tinha ele nessa contagem e eu tenho certeza que ele me tinha também. Então fica muito difícil para a gente. A cada dia que passa, a gente pensa que a coisa vai melhorar e a coisa torna-se mais angustiante. Principalmente porque pelo andar das coisas, leva a gente a crer que foi um valor muito mais alto do que se fala, gasto para fazer isso com ele, e que certamente há outras pessoas envolvidas no mando ou na ajuda para que houvesse essas pessoas fossem contratar uns terceiros para fazer essa execução. Pode falar. O nosso questionamento é que os atuais mandantes, né, acusados pela polícia, que é a Julinério e o SEC, eles perderam, vamos dizer, essa terra há 5 anos atrás. Por que que eles teriam uma sede de vingança durante 4 anos ali para depois fazer essa execução? O que que eles ganhariam com isso? E outra coisa, se foi tão caro assim, para que despender tanto dinheiro? E é a mesma coisa que estou fazendo uma comparação.
um marido que descobre a mulher que tem amante, se separa e 4 anos depois decide matar o amante. Eu não sei se faz tanto sentido, tanta lógica nessa questão. Então, assim, existem muitas dúvidas ainda que pairam. E em vocês, além dessas dúvidas, também fica um sentimento de cobrança perante as autoridades, porque a gente sabe que ainda tem algumas pontas soltas, aí já tem 1 ano e a investigação não terminou, não foi aberta ainda nenhuma ação penal. Fica, então, essa sensação de cobrança? Vocês pretendem fazer desse 1 ano algo no sentido de cobrar as autoridades para que isso se encerre de uma vez? Olha, nós estamos numa posição que nós não temos condições de cobrar além do que as autoridades estão fazendo, porque nós temos acompanhado diariamente essas investigações, embora os fatos tenham ficado sob sigilo, né, não nos passam, mas nós temos cobrado e nós temos a certeza de que tanto as autoridades policiais como as da promotoria estão fazendo de tudo para que esse caso chegue a um fim o mais breve possível. Não existe uma pressão da nossa parte em terminar. Nós queremos que seja elucidado. Assim, ninguém quer que acabe na metade ou nesse sentido. A gente quer que... a minha irmã fala muito isso. Meu pai lutou pela vida, pela justiça. A gente quer a justiça nisso. E até aqui, a polícia já apresentou um quadro para a gente investigativo, que a gente sabe que ainda está incompleto. Mas a gente percebeu que foi uma trama muito... Até o que a gente tem foi uma trama complexa, que envolveu vários agentes. Falando em si dessa trama do que a polícia mostrou até agora, qual é a avaliação de vocês? Olha, nós temos uma boa avaliação do que foi feito, porque realmente, eu particularmente, que já trabalhei 30 anos na parte criminal, eu jamais desconfiaria desse casal. Tinha outras suspeitas, né, que eram mais lógicas do que esse pessoal. Então, o que nós temos que fazer é elogiar o trabalho que vem sendo feito por parte das autoridades que estão apurando esse crime. Alguma coisa, Lívia? A polícia apresentou também pra gente que o crime teria sido encomendado por uns 200 mil nessa casa. Qual é o valor da vida do Renato para vocês? É impagável, né? Não existe esse valor. Acho que vida nenhuma tem um valor financeiro, né? Esse valor que eles apontaram, foram através dos depoimentos que a gente acha improvável. Porque se já 12 pessoas foram indiciadas, 10 pessoas já foram presas, a gente está falando de policiais concursados. Se a gente dividir 200 mil por 10 pessoas, dá 20 mil para cada um. Eu acho pouco provável que foi. Eu não sei se esse valor foi para uma pessoa, eu não sei. A gente não sabe dizer. Mas nenhuma vida vale dinheiro, né? Mas, assim, eu não acho que seja isso. E, ao mesmo tempo, foi a minha fala anterior, né? Para que iriam despender tanto dinheiro assim? O que eles ganhariam com isso? É pura vingança? Não sei. Desses envolvidos, apesar de que vocês desconfiam que não sejam todos, que a investigação não tenha abarcado todos que possivelmente se envolveram no caso. Tudo bem que vocês já falaram que esperam que a justiça seja feita e tal, mas me dê detalhes, Lívia, de que você espera que a justiça faça com os mandantes ou com as pessoas que, porventura, as investigações vão elucidar que tenham participado disso. Os mandantes, no caso, eles estão em prisão temporária, não é? Sim. Temporária. Então, eles podem ser soltos, né? A gente não sabe como as coisas vão andar. A gente aguarda o depoimento deles. A gente acredita que pode vir à tona mais coisa. Nós queríamos saber a real motivação, né? Sim, uma motivação coerente. Por mais que nada justifique uma morte. Me ajuda, seu Valmir. Não, é que, assim, a gente quer que realmente seja feita uma apuração,
onde que vai se concluir que realmente todos os que tiveram alguma participação respondam pelos seus atos e que eles sejam, ao final, levados a júri e uma pena bem grave, bem pesada, né? Nós temos aí que ela possa chegar aí a 30 anos, né? Com as agravantes que ela tenha, então que a pena seja ao máximo, porque ceifar uma vida de uma pessoa por questões financeiras tem que ser corrigido. Se não for corrigido, outras irão se perder também no correr dos tempos. Vocês têm falado aqui, nessa entrevista específica, que acreditam que tem algumas pontas soltas, que podem ter mais personagens envolvidos. Naquela representação ele cita bastante nome, inclusive da Julineri e do Dorvalino Sec. Mas ainda tem uns 10, 12 nomes ali. Vocês acreditam que tem alguma coisa ligada aí ainda? Olha, o que o Renato quis colocar naquela representação foi um resumo de tudo o que vinha acontecendo em todos os processos que envolviam as terras de Novo São Joaquim. Ali foi um apanhado, um resumo que ele fez, né? E que, com a insatisfação dele, dos despachos que eram dados no processo. Nos processos, né? Digo melhor. Como foi muita gente, então, assim, não necessariamente elas estão correlacionadas, mas pode ser que seja, né? A polícia está indo por essa linha de raciocínio e por outras também. Então, a gente aguarda isso, igual falou, essas pontas soltas, elas sejam fechadas, se a gente consiga. Doutor, o senhor que tem vasta experiência criminal, acabou de citar 30 anos, você acredita que se alguma reviravolta nessas investigações surgir, tudo que foi feito até agora pode ser anulado, essas pessoas podem ser soltas? Não, eu creio que não, porque a polícia, ela tem agido até agora, os policiais e os promotores têm agido com cautela e somente feito buscas e apreensões e requerido prisões em cima do que realmente eles conseguiram provar até esse momento. A gente acredita que essa parte da execução, ela está finalizada, está quase finalizada, assim, da forma com que eles executaram. Agora, quem mandou executar, a motivação, as pessoas envolvidas, né? os valores, transferências, não sei como foi feita, isso está muita coisa em aberto. Entendi. Vocês pretendem entrar com alguma ação de indenização posteriormente, caso venha elucidar quem foram os mandantes? Olha, por hora, eu creio que coisas financeiras os herdeiros não pretendem, né? Pretendem alguma coisa sobre questões morais, né? Agora, financeiramente, por hora, não se tem nenhuma certeza disso. A gente já está chegando ao fim, eu tenho mais duas. A gente sabe que o Nery se envolvia em disputas judiciais, ele litigava por terras. E a polícia tem que uma das linhas pode ter sido isso, né? A gente já tinha conversado sobre isso no podcast anterior, a gente falou em alguns acordos, alguns processos que a família abriu mão, mas a gente sabe que ainda tem processo em aberto. Vocês pretendem continuar litigando nesses casos? Como é que vai ser daqui para frente? Tem muitos que já estão em processo, a gente está dando andamento em algumas coisas, mas assim, nosso objetivo é finalizar. Não tenho como finalizar da noite para o dia. Tem coisas que têm honorários de sucumbências, tem multas se a gente sair, mas o nosso objetivo é finalizar. A gente não quer, essa era uma briga do meu pai, né, não é nossa, que a gente quer finalizar mesmo. Assim, eu acho que tudo o que aconteceu nos trouxe muita insegurança. Doutor, tem alguma coisa sobre isso? Não, só complementando o que ela disse, são questões que não são fáceis de se acabar, terminar. São questões que têm que ser administradas para se chegar a um ponto para finalizar. E isso a gente sabe que a justiça é meio complicada, porque a justiça brasileira ela oferece muitos recursos. E esses recursos acabam se acumulando nos tribunais superiores e levam anos para serem julgados, porque há questões que têm que obedecer uma sequência de entrada dos recursos.
Então, pode-se durar 1 ano, 5 anos, 10 anos, a gente não tem condições de precisar isso. Então, mas a intenção é encurtar o mais breve possível, né? Fazer a coisa terminar o mais rápido possível. Doutor, a gente viu o caso do Nery ano passado e ano retrasado do Zampieri. Ambos supostamente envolvidos em disputas de terras e, assim, a gente vê que foi um desfecho trágico. Sim. O senhor, enquanto advogado, que também litigou em algum desses processos, como que o senhor avalia essa questão de segurança hoje para o advogado que está inserido nesse contexto? Alguma dica, alguma avaliação profissional sobre isso? Olha, eu acho que a gente tem que fazer uma boa divisão nessas duas questões, porque o Zampieri, ele trabalhava como advogado, ele exercia em questões agrárias como advogado das partes, e o Renato não, o Renato ele era a parte. Uhum. Embora tenha sido uma questão que ele lutou por 30 anos para conseguir em honorários uma parte da terra. E, então ele era advogado em causa própria e parte no processo. E não tinha ligação com mais nenhum outro processo. Somente esse processo que ele tinha ligação, que era onde ele era parte. Perfeito. Para terminar, Lívia e o doutor, enquanto amigo, o prédio do escritório foi batizado Renato. Teve uma homenagem para ele na calçada. Enquanto família, enquanto amigo, faz um balanço desse 1 ano, assim, para a gente terminar mesmo, algo de coração, digamos assim, sobre o seu pai e sobre o seu amigo. Sobre o meu amigo, eu só posso dizer que não tem substituição. Ele vai estar sempre ali com nós e sempre fazendo falta. Meu pai foi uma pessoa que ele não quis que nenhum dos filhos entrasse para direito, fizesse. Ele nunca fez questão que nós fôssemos advogados, porque ele falou que ele sempre falou que era uma profissão muito fácil de ser corrompido. E era muito difícil você se manter idôneo. E ele conseguiu se manter durante a vida toda com esse caráter, com o que ele sempre se predispôs. E ele falava que ele nunca iria vender a alma dele. E ele fez isso a vida toda, não se curvou e morreu da forma que morreu. Então, eu acho que esse é o maior legado, que não importa o que acontecer, a gente tem que manter uma conduta reta. E todas as investigações, assim, quebraram o sigilo telefônico, do celular, do computador, não acharam nada que denegrisse a imagem dele nesse sentido. Então, eu acho que é o maior legado dele, né? A gente manter a nossa honra. E ele conseguiu isso. Então, assim, a gente passou 1 ano e não teve nada até agora que desabonasse. Nós resolvemos fazer uma homenagem ali, porque também é o local que nós trabalhamos e a gente não quer ter aquilo como um marco ruim, né? Ali era a segunda casa e eu posso dizer até a primeira casa do meu pai. Ele trabalhava às vezes de segunda a segunda ali, que ficava naquele escritório. Se ele não tinha nada para fazer em casa, ele ia para o escritório. Então, assim, num sentido positivo e não num sentido negativo. E eu conversei hoje até com a minha irmã. Eu acho que essa vai ser a minha última entrevista. A gente está exausto. Emocionalmente, nós estamos muito mal. Então, assim, eu agradeço tudo que fizeram. Eu estou falando que é a última, eu não sei como vai ser os próximos acontecimentos, se vai surgir novos fatos, mas a gente já emocionalmente não dá mais conta.